A palavra de Deus diz que debaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual devemos clamar. O nosso socorro não vem de Pedro, João, Paulo, Tiago, Maria, vem de Jesus. Mas o diabo, sabendo disso, ele leva as pessoas a entender, a buscar a proteção em outras entidades, em pessoas, em nomes, que levam o povo a entender que é o meio para encontrar o socorro de Deus. Isso é só uma estratégia, tem várias. Aí ele agora levanta homens para formular doutrinas, aonde as pessoas vão ser instruídas nessas doutrinas como se fosse o caminho para Deus. Aí vamos lá. Aí ele levantou vários homens que formularam várias doutrinas. Eu vou citar alguns que eu tenho conhecimento. Muhammad Ali, Siddhartha Gautama, Muhammad Ali do islamismo, né, os muçulmanos, Siddhartha Gautama, Buda, Muhammad Ali, Maomé, Buda do budismo. Levanta o sistema católico romano para criar uma doutrina através de Constantino para dizer ao povo que a Igreja de Deus é a instituição romana, aonde o povo fica escravo do sistema, aonde é ensinado que o povo tem que servir a Deus pelo sistema. Ali naquele sistema é o local centralizado onde o povo encontra Deus. Aí ele levantou Denizade Leon Hippolyte, Allan Kardec, que traz uma doutrina espírita que nega Jesus. Ele levantou Charles Taze Russell, que formulou a doutrina da Sociedade Torre de Vigia, que nega a Jesus. Ele levantou Joseph Smith, que formulou uma doutrina que nega a Jesus. Se você analisar a doutrina desses formuladores que formulou doutrina e formou as religiões, você vai analisar. Ele levantou Miller, Ellen Goldwhite, que formulou uma doutrina através de visão, de revelação. Imagine só, preste atenção. Todos esses que eu estou falando, eles são levantados dizendo que teve uma revelação de Deus, dizendo que Deus usou, dizendo que teve uma visão, dizendo que Deus deu a ele o caminho da verdade, a verdade para a salvação. Todos eles, todos os que eu citei, Muhammad Ali, Maomé, Siddhartha Gautama, Buda, Joseph Smith, Ellen Goldwhite, Charles Miller, Denizade Leon Hippolyte, Allan Kardec, Joseph Smith. Aí, e tem outras religiões orientais, indianas. O mundo vive a sua religiosidade dentro dos preceitos dos homens. E todos os caminhos que as religiões apresentam para ir a Deus, desvia o homem de Cristo. Aí ele agora levanta um sistema religioso evangélico que vai influenciar muita gente dizendo que essa é a religião verdadeira. Não porque é evangélica, mas não vive o evangelho. Olha a estratégia do diabo. Levantou um sistema religioso evangélico para o povo pensar o quê? Não, é evangélico. Então o evangelho é ensinado nessa igreja. Só que é mais uma estratégia do diabo para desviar o povo de Cristo. Porque na maioria das religiões evangélicas, o povo é ensinado a fazer campanha, pacto, voto, a colocar sua fé em objetos, em rituais, em cultos. Centraliza Deus dentro da igreja, onde o povo tem que buscar, encontrar, servir dentro da igreja. Olha a estratégia do diabo. Tudo isso é só em Cristo. O meio para você buscar, servir, estar e viver em Deus não é dentro de nenhuma instituição, não é dentro de nenhuma doutrina, não é dentro de nenhuma obra social, caridade, formalidade, consagração, devoção, a nenhum sistema. O meio é Cristo. Mas você entende a sutileza do diabo? Aí a gente vê que tudo isso desvia o povo de Cristo. Porque muitos que estão dentro das igrejas evangélicas, Jesus não é o meio exclusivo da salvação. Porque se você não der o dízimo, não é salvo. Estão pregando isso. Se você não estiver na igreja, não é salvo.
Se você não for batizado dentro de uma igreja, não é salvo. Se você não participar de uma igreja, sistema religioso, você não é salvo. Você está entendendo qual é a estratégia do diabo? Se você não seguir aquele ministério, aquela instituição, aquela igreja, se submeter dentro daqueles usos e costumes, daquelas normas, daquelas consagrações, você não é salvo. Você só pode estar em Deus se estiver servindo, devoto e submisso a uma instituição. Deu para entender? É aí onde entra o porém. É aí onde entra a realidade que as pessoas precisam ser prudentes e vigiar. Precisam ser prudentes e vigiar. Sabem por quê? Porque não tem outro meio além de Jesus. Não é você ser cativo, praticante, devoto, consagrando sua vida em obediência, submissão, devoção a uma doutrina de igreja, religião, de seita, de homens, alguma. A maioria dos líderes religiosos das igrejas evangélicas não ensinam ao povo a verdade do Evangelho de Cristo. O povo está vivendo paganismo. O povo está sendo formado e instruído, ensinado para uma vida com Deus, dentro de segmentos, de fundamentos que não é o que Deus colocou. Ninguém pode colocar outro fundamento, além do qual já está posto. Cristo é o alicerce da nossa fé. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. A verdade não é o que ensinam os homens dentro das igrejas. O caminho não é o que os homens estabelecem dentro das igrejas. O meio para você servir, buscar estar em Deus não é uma religião, uma instituição, um recinto, um local geográfico. Não! Dentro das igrejas evangélicas, o povo está aprendendo isso ou não? Eu, por muito tempo, eu fui ensinado dentro dessa tradição religiosa. A gente fala só, não é? Hoje não, hoje eu não me considero mais um adepto da religião evangélica. Hoje eu conheci a verdade, hoje eu sou cristão, eu sigo a Cristo. Não sigo mais religião evangélica nenhuma, nem igreja, nem ministério, nem pastor. Hoje eu sigo a Cristo. Aonde eu estiver, eu posso congregar em qualquer local, mas eu congrego aonde tem a ministração, o ensino, a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Eu não congrego mais em locais para viver a formalidade, para ser parte daquele grupo, para estar ali, vivendo uma devoção, uma observação, uma obrigação, dentro dos trabalhos, da formalidade. Não. Hoje eu fui liberto, porque eu conheci a verdade. Mas antes de eu conhecer a verdade, por meio de examinar as Escrituras, por meio de buscar o conhecer de Cristo, quando eu conheço a verdade, eu me afasto disso. Porque o sistema ensina isso a você. Eu fui ensinado nisso. Se eu não estiver dentro da igreja, participando dos rituais, das obrigações, dos trabalhos, das tarefas, se eu não estiver compromissado com a minha vida em devoção dentro de uma igreja, eu não estou em Deus. Eu não recebo bênção de Deus. Eu não recebo a graça de Deus. Eu não faço parte do povo de Deus. E muitos ainda dizem que o cara não é salvo. Se não estiver ali com a vida devota, consagrada às obrigações, à doutrina, submetendo, cumprindo e servindo dentro da instituição, não é salvo. Alguém diz, não, tem que ter um quartel, tem que ter uma igreja, tem que estar sobre a liderança de um pastor. Quem disse isso? Quem diz isso são os líderes. A Bíblia não diz isso. A Bíblia, Jesus não mostrou isso. Não venha com conversa fiada pegando texto isolado. Porque enganam os simples. Não, porque tem que obedecer aos pastores e sigam a ele. Não, não, não. Jesus não mandou seguir pastor, nem líder, nem estar dentro de igreja, nem estar dentro de instituição. Jesus disse, eu sou o caminho, sigam a mim, creiam em mim, guardem a minha palavra, estejam firmes e alicerçados em mim. É isso que Jesus disse. Amém, meus irmãos?